Olá pessoal, mais uma vez gravando vídeo aqui no canal e hoje prepare-se para um vídeo um pouco mais longo, mas eu acredito que vale a pena. Eu vou fazer a leitura do prefácio do autor desse livro Karl Marx e o Diabo, o Comunismo e a sua longa marcha de morte, falsidade e infiltração. Bom, antes de fazer a leitura e comentários, gostaria de pedir, se inscreva no canal, ative as notificações. Na descrição do vídeo eu deixarei o link para os meus cursos na área de técnicas de leitura, filosofia, né, comentário ao Fedro de Platão, com várias aulas, e a literatura, né, Dostoiévski, tem lá um curso completo sobre as memórias do subsolo e sobre o conto O Sonho de um Homem Ridículo. Bom, então, se você tem interesse nessa área, lá você encontrará esses cursos e você também estará ajudando aqui o canal. Bom, esse livro, como eu comentei, ele foi lançado no ano de 2022 pela Vide Editorial, né, em outubro de 2022. E aqui eu vou fazer essa leitura que eu achei muito interessante para vocês terem uma ideia, né, do que vocês vão também encontrar nesse livro. O prefácio do autor se chama A Dança da Morte. Tá? Preparem-se, espero que vocês gostem e no meio da leitura eu farei algum comentário que eu entender como pertinente. Os comunistas e sua máquina de matar. Um prefácio tem o objetivo de preparar o terreno para o que está por vir. Em uma obra acerca do enorme mal que é o comunismo, eis uma tarefa das mais difíceis. O festim sangrento da ideologia comunista mal caberia numa biblioteca inteira, que dirá num simples prefácio. É humanamente impossível passar uma ideia precisa da quantidade de vítimas deixadas pelo comunismo. Por esse motivo, restringirei estas observações iniciais a umas poucas páginas, apenas como um esboço geral da Dança da Morte, para citar um trecho do estranho poema de Marx, orquestrada pelas criações dessa ideologia assassina. É importante começarmos pelos números. Os números estimados de vítimas. Eles falam por si só, isto é, pelo comunismo. Qualquer ideologia com um rastro de sangue como esse não pode vir senão de forças contrárias a Deus. Não faz parte da criação divina, mas da anticriação de um anjo decaído. Não é da luz, mas das trevas. Um comentário interessante aqui é que se pode observar que as pessoas, como eu já disse também em vídeos anteriores, prontamente condenam o nazismo e o fascismo, o que é crível, o que é correto, enfim. Mas dificilmente nós podemos perceber, seja na mídia, nos jornais, nas séries, etc., há alguma condenação explícita ao comunismo, que fez dezenas de vezes mais vítimas, seja mais que o nazismo ou que o fascismo. Então, nos faz perguntar por que existe essa omissão. Bom, nenhuma outra ideologia política produziu tamanho nível de miséria e de pobreza, de repressão brutal, de violência pura em todos os países em que for implementado sob as mais diferentes formas, nas mais diversas nacionalidades, tradições, contextos, credos e etnias. O comunismo violou consistentemente e com a máxima frieza o espectro inteiro dos direitos humanos mais básicos. O direito à propriedade, à liberdade de imprensa, da livre opinião, ao direito de ir e de vir, da consciência à religião. Tudo foi violado pelo comunismo. A opressão provocada pelo comunismo no século XX foi tão grande que seus promulgadores com frequência recusavam aos próprios cidadãos o direito de sair, ou melhor,
de escapar do destrutivo sistema imposto dentro das fronteiras. Em certos casos, chegaram a erigir muros para encurralar e cercar massas que tanto alegavam defender. É interessante sobre isso aqui citar dois outros livros que eu recomendaria para quem tem interesse nesse assunto, que é o Arquipélago Gulag, do Alexander Solzhenitsyn. Tem uma parte que eu sempre que eu falo desse livro eu me lembro, que era a proibição que pessoas foram presas por desligar o rádio, que naquele momento estava fazendo uma transmissão do partido de Stalin, e que as pessoas por desligarem o rádio eram presas, enviados para campos de concentração. Enfim, o próprio Solzhenitsyn foi preso porque foi interceptado uma carta sua onde ele falava das condições dos soldados. E também o livro Sussurros, do Orlando Figes, que vai falar do dia a dia também das pessoas ali que estavam passando por esse momento ali no período de Stalin. Bom, sigamos. Repito, o comunismo foi tão opressor que os seus defensores tiveram de construir muros cheios de cimento arrematados com arames farpados e patrulhados 24 horas pela polícia secreta com armas automáticas apontadas para os cidadãos, a fim de impedir que seu povo fugisse. Os símbolos máximos dessa repressão foram o Muro de Berlim e o zoológico de gente congelada que foi o Gulag soviético. Citamos apenas dois símbolos dessa repressão, e poderíamos apontar muitos outros: os campos de extermínio do Camboja, a prisão de Pitești, na Romênia. Já falei desse livro aqui também no canal. Tá? O porão da Lubyanka, da NKVD. A casa de execução em La Cabana, do Fidel e Che. E os modernos campos de concentração, como o Campo 22, na Coreia do Norte, ou os campos de Laogai, na China. Por onde começar? Por onde terminar? Aqui eu citaria uma outra obra que se chama The Cannibal Island. Tá? Não me lembro agora o autor, mas vai falar de uma ilha específica no período, se eu não me falha a memória, de Stalin, onde as pessoas foram obrigadas a praticar o canibalismo em razão da fome, o que também acontecia na Rússia, mas em razão da prática do canibalismo, há uma série de problemas psíquicos que acarretam desses atos de canibalismo. Bom, e esse livro, pelo que eu me lembro, só existe uma edição em inglês. Tá? Aqui ele citou, tem um livro, A Fuga do Campo 22, que conta a história de um prisioneiro que teoricamente foi o único a conseguir escapar dos campos de concentração na Coreia do Norte. A redistribuição mais bem sucedida do comunismo não foi da riqueza, coisa que esse ridículo sistema foi incapaz de produzir, mas do crime como instituição governamental. Com tudo nacionalizado e tão centralizado, era como se o governo tivesse confiscado até o crime. E de fato houve poucos gangsters políticos mais eficientes que os líderes comunistas. Perto de um Pol Pot ou de um Nikolai Ceausescu, Al Capone fica parecendo Mr. Rogers, que aqui tem uma remissão, que é o célebre pastor presbiteriano e apresentador do programa infantil nos Estados Unidos de 1928 a 2003, muito conhecido por sua personalidade extremamente afável. Sigamos. Se considerarmos simplesmente a contagem de vítimas, não é exagero dizer que não há como comparar um Jeffrey Dahmer ou Jack Stripador com Felix Dzerzhinsky ou com um estuprador em série como Lavret Beria. Não dá nem para começar a conversa. Esse caso aqui de estupro tem até o caso do próprio Mao Tse Tung. Né? Existe uma biografia que chama Mao, a História Desconhecida, de um casal. É um livro enorme, de umas 800 páginas, que eu já citei aqui no canal numa lista de 20 livros para estudar sobre o comunismo, que eu
Coloquei no canal, é um vídeo antigo. Se vocês pesquisarem, vocês localizarão. O comunismo cometeu uma multidão de crimes não apenas contra os seres humanos individualmente considerados, mas também contra civilização e culturas nacionais, escreveu Stephen Curtis, editor da obra O Livro Negro do Comunismo, lançada pela Harvard University Press. Abre aspas, para assegurar o poder, os regimes comunistas erigiram o crime em massa como verdadeiro sistema de governo. Fecha aspas. Na teoria e na prática, o comunismo priva os indivíduos de seus direitos inalienáveis como uma ideologia totalitária e ateia. O que ela mais consegue redistribuir na sociedade é a repressão, o crime e a morte. Sob o seu regime não existe a defesa dos direitos inalienáveis e auto-evidentes, isto é, direitos absolutos conferidos em primeiro lugar pelo Criador e protegidos por um justo governo. Seus governos não são instituídos entre os homens com o fim de assegurar tais direitos, como dizia Thomas Jefferson. Não, os governos comunistas removeram esses direitos, despojando-os, usurpando-os, dando-lhes sumiço em nome de um sistema totalitário que prometia instaurar uma utopia em algum ponto no futuro. Destacando que já houve estados não comunistas também responsáveis por atos criminosos, Martin Malia, PhD em Harvard e professor da Universidade de Berkeley, na Califórnia, fez a seguinte observação. Os regimes comunistas não cometeram apenas atos criminosos. Eles eram iniciativas criminosas na base. A princípio, por assim dizer, todos conduziram seus regimes à margem da lei, mediante o uso da violência e sem qualquer consideração pela vida humana. Fecha aspas. A cultura da morte criada pelos comunistas mostrou ser prolífica demais, fosse por meio da bala, da fome, da exposição às intempéries, da guerra ou do terror contra os cidadãos e inimigos do Estado, ou por quaisquer outros meios disponíveis. Quantas terão sido suas vítimas? De fato, só Deus sabe. Em 1999, o Livro Negro do Comunismo empenhou-se na tarefa impossível de tabelar o total de vítimas do marxismo-leninismo ao longo do século XX e chegou a um número aproximado de 100 milhões. Eis a lista detalhada: URSS 20 milhões, China 65 milhões, Vietnã 1 milhão, Coreia do Norte 2 milhões, Camboja 2 milhões, Europa Oriental 1 milhão, América Latina 150 mil mortos, África 1,7 milhão de mortos, Afeganistão 1,5 milhão, Movimento Comunista Internacional e partidos comunistas fora do poder, cerca de 10 mil mortos. A Victims of Communism Memorial Foundation, a Fundação Memorial das Vítimas do Comunismo, o principal centro americano para informações acerca dos crimes comunistas, menciona esta estimativa de 100 milhões de mortos. Poderíamos citar aqui inúmeras outras fontes que confirmam esse número. Com razão, o Dr. Malia observou que o registro comunista nos oferece o caso mais colossal de um morticínio político da história. E, no entanto, há algo ainda mais chocante. Esses números medonhos são, na verdade, bastante conservadores. Tomemos a estimativa que diz respeito à União Soviética, onde o Livro Negro registra apenas 20 milhões de mortos. Alexander Yakovlev, um oficial do alto comando soviético que se tornou um dos principais reformadores de Mikhail Gorbachev e que nos anos 90 recebeu o encargo oficial de tentar chegar a um número total de vítimas, estima que Stalin sozinho, abre aspas, aniquilou de 60 a 70 milhões de pessoas, fecha aspas. Seus números batem com os já estimados há muito tempo por figuras como Alexander Solzhenitsyn, escritor dissidente e vencedor do Nobel, entre outros. A maioria das estimativas do número de mortos soviéticos, incluindo Stalin e outros líderes, passa dos 33 milhões, às vezes apresentando o dobro disso. Citando a obra colossal de R. J. Rummel sobre o democídio, a pesquisa de Solzhenitsyn e o trabalho do grande pesquisador Robert Conquest, além de outras referências, o Dr. Lee Edwards, especialista em história da Guerra Fria, estima que entre os anos de 1917, que foi quando aconteceu a Revolução Russa, e 1987,
Os governos soviéticos foram responsáveis pela morte de 61,9 milhões de seus próprios cidadãos. Mas os bolcheviques tiveram um adversário à altura, quiçá superior. Segundo inúmeras estimativas, a China de Mao Tse-tung foi responsável pela morte de pelo menos 60 milhões de chineses, mais provavelmente acima de 70 milhões, de acordo com a pesquisa histórico-biográfica mais recente. E aqui tem justamente a citação da história desconhecida do Mao de Jung Chang e John Halliday, que foi a biografia que eu citei anteriormente. Sem contar os campos de extermínio instalados na Coreia do Norte, no Camboja, em Cuba, na Etiópia, na Europa Ocidental, na África e entre outros lugares. Entre estes, a pilha de cadáveres da Coreia do Norte certamente supera 2 milhões, referidos no Livro Negro. Sim, a mortalidade gerada pelos governos comunistas ao longo do século XX, em particular no período que vai de 1917 a 1979, certamente se aproxima da marca de 140 milhões. Isto é o equivalente a muitos milhares de mortos por dia no curso de um século inteiro. Nem Adolf Hitler chegou perto dessa marca. Na verdade, nem mesmo as duas guerras mais mortíferas da história, Primeira e Segunda Guerra Mundiais, que precisaram ser somadas e multiplicadas por 2 para equivaler à carnificina comunista. As piores estimativas de vítimas ao longo de toda a Inquisição Espanhola, que durou cerca de 60 anos, não se compara nem de longe ao grande expurgo de Stalin, ao primeiro de Lenin no poder. De vez em quando, surgem na internet uns anônimos entojados, muitos deles millennials nascidos após a queda do Muro de Berlim, que questionam ou desconfiam desses números. Tudo bem, vão em frente, amigos. Repito, só Deus sabe o número real e talvez o diabo também o saiba. Afinal, o diabo está nos detalhes. De tudo isso, uma coisa é inquestionável. Essa foi e sempre será uma ideologia da morte, com uma capacidade limitada de estupidez e destruição. É preciso pôr na conta coisas como vírus, bactérias, pragas, doenças para ser páreo a esse nível de mortalidade provocada por mãos humanas. E mesmo assim, nem um perigoso vírus moderno como o Covid-19, que pôs o mundo em confinamento em 2020, se compara à taxa de fatalidade comunista. Abre aspas. A humanidade sobreviveu a todo tipo de pragas e doenças, fecha aspas. Indagava-se Ronald Reagan. Mas poderá sobreviver ao comunismo? Reagan chamava o comunismo de terrível doença. Para não ter dúvidas, ele acrescentava que o comunismo não é um sistema econômico nem um sistema político, mas um tipo de loucura. Que tipo de ideia tão desvairada poderia produzir tamanha desgraça? As conclusões de praxe simplesmente não dão conta do fenômeno. A melhor explicação tem de ser formulada no campo do espírito, uma explicação espiritual. A obstinação doentia por essa ideologia tão perversa, obviamente imbecil e impraticável aos olhos da primeira pessoa que lhe deu uma folheada no Manifesto Comunista. É um mistério insondável que a simples explicação racional é incapaz de penetrar. Trata-se de uma ideologia descaradamente diabólica que exerce um inexplicável poder encantatório sobre os seus seguidores e que possui uma capacidade bizarra de seduzir os membros de sua seita. É muito interessante isso aqui, porque principalmente essa citação com relação a millennials, né? Porque hoje o comunismo é justamente a ideologia das classes mais altas. E são justamente essas classes mais altas que, em geral, são exterminadas nos regimes comunistas. Bom, hipocrisia. No entanto, esses governos, esses mesmos seguidores fanáticos denunciam a religião como o ópio do povo e o fazem com ódio irracional. O presente livro aborda o ateísmo militante, sinistro e perturbador e os elementos marcadamente antirreligiosos que podem ser encontrados nas obras de Marx e demais fundadores e praticantes do comunismo. Não chega a ser uma biografia exaustiva de Karl Marx, embora possa ser considerada uma biografia espiritual do sujeito, discutida em detalhes nas partes 1 e 2, contendo diversas páginas acerca de suas obras sobre a religião, inclusive suas menções ao diabo.
Esta obra aborda o aspecto espiritual de Marx, mas acaba por ir muito além deste assunto e toca também na questão do comunismo e das suas diversas manifestações. O livro poderia ter até outro título, O Comunismo e o Diabo, por exemplo. Talvez fosse mais adequado, contudo o manifesto do movimento foi redigido por Marx e Engels, e ele tinha algumas coisas a dizer sobre o diabo. E coisas, digamos assim, não muito bacanas. O livro começa falando de Marx e em seguida passa para seus discípulos, muitos deles envolvidos com coisas medonhas. O ateísmo praticado por esses homens não era um ateísmo qualquer. É preciso dizer, logo de cara, que não encontrei nem apresento aqui qualquer evidência de que Marx tenha conduzido sessões espíritas ou se envolvido com missas negras e rituais satânicos, embora outros autores tenham especulado essa tenebrosa hipótese, que ele fala aqui do pastor do reverendo Richard Wurmbrand, que tem inclusive um livro sobre esse tema. De qualquer modo, é inegável que havia no pensamento de Marx, e particularmente em sua poesia, um ódio profundo e fanático pela religião, e uma certa dose de envolvimento com o lado negro. Como veremos nas páginas a seguir, é muito intrigante também o fato de que familiares e amigos próximos de Marx com frequência referiam-se a ele com expressões como dominado por um demônio, seu pai, meu querido diabo, seu filho, monstro de 10.000 diabos, Engels, canalha miserável, sua esposa, ou número marcante de pessoas próximas e colegas que não hesitavam em compará-lo ao Fausto ou a Mefistófeles, ou que usavam termos como possuído para descrever seu comportamento e assim por diante. Fausto, aqui é a referência à obra de Goethe, de 2 volumes com o mesmo nome, e ali o diabo tem justamente o nome de Mefistófeles. O jornalista Carl Heisen, um dos seus amigos, não foi uma exceção entre os contemporâneos e biógrafos de Marx por observá-lo bradando ou recitando as palavras de Fausto e ter descrito sua zombaria, seu feitiço e seus olhinhos de doente. Claro que é só uma seleção e algumas dessas expressões talvez tenham sido ditas em tom de brincadeira ou expressas com um questionável senso de humor, embora isso não esteja muito claro em todos os casos. Chama demais a atenção a frequência de tais observações, seja da parte de Marx ou de terceiros. Os leitores perceberão que o número dessas situações é muito grande para que elas sejam ignoradas tão solenemente. E nenhuma figura que eu já tenha estudado ou investigado em qualquer biografia aparece descrita nesse linguajar. Estou certo de que todos os biógrafos que me leem, ao menos os que não escreveram sobre Marx, hão de concordar. Havia épocas em que Marx parecia possuído por demônios, registra Robert Paine no capítulo Os Demônios, em sua influente e revolucionária biografia lançada em 1968. Paine, um prolífico biógrafo de Marx e um respeitado intelectual e acadêmico, a última pessoa de quem esperaria uma acusação tão chocante a troco de nada, disse, abre aspas, ele possuía a cosmovisão do diabo e a maldade do diabo. Às vezes parecia ciente de que realizava obras do mal, fecha aspas. Mal até que ponto? Ora, é claro que não posso provar que Marx era satanista, nem posso confirmar que era vítima de possessão. Não me arriscaria a fazer esse tipo de acusação. O que posso afirmar é que ele era ateu. Isto é fácil. Ninguém nega. Marx não negava. Alguém pode dizer que um ateu não tem como ser satanista porque não crê no sobrenatural? Provavelmente, o que se quer dizer ou gostaria de dizer é que Marx era um ateu fazendo o trabalho do capeta, estivesse ele consciente disso ou não. Ou talvez preferiam dizer que Marx foi antes um possesso do que um satanista, como o próprio Paine chega a especular. É possível. Contudo, são coisas que não tenho como provar. O que não se pode negar, insisto, é todo o mal relacionado e produzido pela ideologia marxista-comunista. Trata-se de um histórico maligno que só pode agradar aos habitantes de um mundo sombrio.
A maioria dos seres humanos conscientes tem ao menos uma vaga noção do imenso sofrimento causado pela ideologia comunista desde o surgimento do Manifesto Comunista, escrito por Marx 2 séculos atrás. Por outro lado, muitas pessoas separam Marx, o homem dos males causados, pelo marxismo. Esse é um grande erro. Não apenas os efeitos do marxismo são resultado direto das ideias saídas da pena de Marx, como ele próprio deixou por escrito alguns pensamentos diabólicos. Ele não tratou apenas do inferno, que acabou sendo o comunismo, mas do próprio inferno literalmente. Em alguns desses casos, representou-se a si mesmo, eleito para o inferno, ou que elegeu o inferno para si mesmo, ou ainda colocou-se no posto de senhor do inferno, despachando outros para lá. Abre aspas. Arrancaram-me os céus, perdi a vista estreita. Fecha aspas. Escreveu Marx em um poema em 1837, um dos muitos que serão analisados em detalhes nas páginas a seguir. Abre aspas. Minha alma, fiel a Deus, ao inferno, ora é eleita. Fecha aspas. Esse parece ser, de fato, o destino perverso da ideologia marxista. Até certo ponto, essa afirmação também soa autobiográfica, visto que Marx já foi crente, já foi cristão, já foi fiel a Deus. Em outro poema ele escreve, abre aspas, meu sabre tinto de sangue escuro, fumo infernal que sobe à mente e turba o senso até a loucura, obtível da figura obscura, fecha aspas. Parece também uma irônica metáfora para o sangrento sabre da ideologia comunista. Certamente, uma das armas prediletas dessa figura obscura é o príncipe das trevas, talvez empunhado por ele em pessoa. Soa autobiográfico, enfim, se considerarmos a transformação pela qual passou o coração do próprio Marx. Com profundo pesar, este livro oferece um exame atento e minucioso do lado literalmente infernal da ideologia de Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao, Pol Pot, Fidel Castro, o comunismo. Em parte, ela traça o perfil trágico de um homem e, de um modo geral, ou de uma ideologia, apresentando a horripilante retrospectiva de um espírito imundo que jamais deveria ter deixado a fossa de onde saiu. Contemplamos nessa obra uma longa marcha de destruição, falsidade, manipulação e infiltração. Uma marcha que não termina com Karl Marx, o qual foi apenas o seu estopim, o seu começo. Marx foi o ponto de partida para uma investida contra a religião, que acabaria por incluir a infiltração nas igrejas ao redor do mundo, talvez até em seminários, inclusive católicos e certamente no interior das denominações protestantes. É óbvio que essa infiltração obteve um sucesso terrível em países comunistas, mas seus tentáculos estenderam até as nações do mundo livre, incluindo os Estados Unidos. Aqui, nesse trecho, eu gostaria de citar duas obras. A do padre Paul Kramer, que é A Batalha Derradeira do Demônio, que vai falar justamente da infiltração marxista na Igreja Católica desde a década de 30. E Desinformação, do Yom Mihail Pachepa, que ele vai falar do comunismo dentro do Conselho Mundial das Igrejas, do protestantismo. Bom, abre aspas, talvez lhe agrade saber que temos conosco pastores ativos em igrejas que pertencem ao comunismo, fecha aspas. Admitiu, com toda franqueza, Earl Browder, o secretário-geral do Partido Comunista dos Estados Unidos, a uma assembleia de estudantes no Union Theological Seminary, em 15 de fevereiro de 1935. Ele e seu partido deram início a uma agressiva campanha para criar uma frente única, puxada por comunistas e socialistas e aderida por uma coalizão mais ampla de liberais e simpatizantes. O objetivo era expandir o apoio ao partido, sua base e, sobretudo, seu programa, o qual sempre viu a religião como uma ameaça. Entretanto, comunistas e socialistas acolhiam com todo o prazer o apoio da ingênua esquerda religiosa, cientes de que tinham muitos simpatizantes das principais denominações protestantes, sobretudo entre pastores. Browder vangloriava-se de que ele e seus camaradas podiam citar de cabeça 1000 exemplos locais do êxito das táticas da frente única promovida pelo Partido Comunista. Essa penetração hoje ainda é muito comum de se verificar, né? Ele está falando aqui da década de 30, mas hoje tendo o protestantismo.
e do catolicismo como vertentes como teologia da libertação, que o Yomi Raio Pacheco diz que foi criado pela KGB, não sou eu que estou dizendo, no seu livro Desinformação, enquanto procurava novos recrutas para espalhar essa frente única por todo o país e em todas as camadas da população. Esse recrutamento incluía religiosos e a infiltração direta nas igrejas. Os comunistas saíam à procura até mesmo de católicos, justamente o osso mais duro de roer, devido ao anticomunismo institucionalizado, intenso e veemente por parte da Igreja Universal, sediada no Vaticano. Infelizmente, há condenação expressa do comunismo pela Igreja Católica, mas como eu disse, leia um livro do padre Paul Kramer, que vai mostrar essa penetração dos comunistas, e existe uma longa tradição de vínculos entre padres, né, dominicanos e revolucionários. Eu estou dizendo aqui dentro do Brasil, tá? Com uma candura que não só era maior do que a sua falsidade, Browder disse que chegou a estender a sua mão amiga aos irmãos católicos. Nós sabemos qual partido que surgiu dentro da Igreja Católica, né? O partido de esquerda. Um dos antigos companheiros de Browder, o ex-comunista J.B. Matthews, que havia conduzido a estratégia da Frente Única, observou que, em conformidade com o Código de Ética Comunista do Partido de Moscou e de Lenin, a religião seria explorada para promover a revolução, mesmo que exigisse o engodo puro e simples. Ele chegou a declarar, abre aspas, não surpreende ver o Partido Comunista nos Estados Unidos comprometidos em um esforço sistemático para atrair igrejas, especialmente a Igreja Católica, para a armadilha das frentes únicas do partido, fecha aspas. E embora Matthews destacasse os católicos em particular, os esforços comunistas tiveram muito mais força e sucesso junto às igrejas protestantes. A Igreja Católica nos Estados Unidos foi protegida e preservada pela liderança de Roma e pelo clero astuto presente nas paróquias de lá. Figuras como papas Pio XI, Pio XII, Fulton Sheen e Cardeal Spellman, entre inúmeros outros, contribuíram para essa preservação. Isso não significa, porém, que tudo se tenha preservado puro e imaculado. A fumaça de Satanás, para citar Papa Paulo VI, de fato penetrou pela soleira das portas da catedral. No entanto, por pior que fosse o nível da infiltração, os católicos e protestantes seguiram sob a mira comunista, assim como os judeus, os muçulmanos, os budistas e tantos outros grupos religiosos. Os comunistas plantaram fundo as sementes e a colheita foi dura, repleta de frutos amargos que germinaram no restante do século XX e continuam a frutificar até os dias de hoje. Muitos dos ingênuos que hoje se definem como socialistas e social-democratas não fazem ideia das raízes podres dessa árvore venenosa. Baseando-se nos documentos que estiveram arquivados ou engavetados por décadas, alguns deles publicados ou citados pela primeira vez neste volume, o que constará nas páginas a seguir, deve chocar os leitores e também alertá-los contra uma força destrutiva que não é apenas histórica e ideológica, mas espiritual e diabólica. Observações como a de Browder, Matthews e Marx são apenas a ponta desse iceberg siberiano. Outras inúmeras palavras tão alarmantes quanto essas foram tiradas dos documentos do Partido Comunista dos Estados Unidos, de depoimentos sob juramento dos ex-líderes comunistas, de uma inquietante seleção de lacaios, pagãos, malucos radicais. A coisa só piora. Sem dúvida, os leitores ficarão boquiabertos com o diabo presente nos detalhes. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.